Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início a mais um culto, a mais uma ministração. Que o Senhor fale ao teu coração, que o Senhor ministre ao teu coração naquilo que você necessita para esse tempo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, toma nosso coração no teu altar nesta hora. Guarda, Senhor, nossas vidas, guarda, Senhor, nossas casas, nos livra do mal. Nós declaramos, Senhor Deus, a tua presença nesse lugar e queremos ouvir a voz do teu Espírito, Deus, trazendo para nós a vida, a tua palavra, revelação da tua palavra, Senhor Deus, e que essas palavras sejam encarnadas em nós, nos transforme, Senhor Deus, naquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor Deus, toma esse dia nas tuas mãos, toma esse tempo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém, queridos? Eu quero compartilhar uma breve palavra com os irmãos. Essa palavra se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6. Amém? E do que se trata o contexto do capítulo 6? Nós estamos aqui no Sermão de Jesus e ele está tratando aqui dos atos de justiça e das motivações. Então, tanto a obra, os atos de justiça eram importantes. Jesus ele não está excluindo os atos de justiça enquanto lei, mas está ressignificando. Ele está ensinando como esses atos de justiça deveriam ser praticados. Aqui no verso 1 nós vemos o cuidado e a exortação de Jesus para os judeus, para os seus discípulos naquela época. E ele fala assim no verso 1: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, se fizerem assim, se fizerem desse jeito, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então vamos entender. Jesus está falando assim, tenham cuidado, né? Então é um alerta para mim, é um alerta para você, assim como foi naquela época para os seus discípulos e para os seus ouvintes. O que são obras de justiça? A lei determinava 3 atitudes que o judeu deveria ter, 3 práticas que deveriam ser evidenciadas naquela época, que eram chamadas de obras de justiça, que era o jejum, a oração e as esmolas. Então, se essas 3 práticas fossem feitas apenas para serem vistas pelos homens, aqueles homens já receberam da forma que fizeram suas recompensas. Mas se as motivações eram sinceras, eram verdadeiras, era como um ato de adoração a Deus, de amor ao próximo, sim, se não eram feitas para serem vistas, porém eram feitas com motivações corretas, para atender ao necessitado, para gerar relacionamento com Yahvé, com o Pai, sim, essas atitudes receberiam do Senhor uma recompensa. Mas se eram apenas como fruto, motivadas por vaidade, motivadas por soberba, motivadas por receber um status, por serem reconhecidas pelos homens, esses homens já não recebiam nada do Senhor, porque já tinham recebido a sua recompensa. Então Jesus fala, cuidado. Então, voltando lá para o nosso texto que nós vamos compartilhar, já apresentamos o contexto, ok? Eram os atos de justiça, jejum, oração e esmolas. Jesus vai tratar aqui de oração. Ele vai tomar boa parte desse capítulo para tratar de oração. Logo depois, na sequência, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Mas eu queria tratar aqui, dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de isolamento. Ou seja, nós estamos tendo mais tempo a sós conosco mesmo, longe de um contexto. Por exemplo, o que te motivava a ir para a igreja? O que te motivava a você servir naquele contexto eclesiástico, de reunião de público, ali naquele local em torno do nome do Senhor? O que te motivava a cantar? O que te motivava a apresentar um poema? O que te motivava a varrer? O que te motivava a ajudar? Você sabe dizer para mim com certeza aquilo que te motivava?
Era por amor à obra, era por amor aos irmãos, era para servir ao Senhor através do seu serviço, através dos seus talentos, do seu dom. Era única, exclusivamente motivada por isso. Você consegue com certeza afirmar isso para mim? Eu quero dizer para vocês que, falando de mim, que eu tenho dificuldade de perceber, de discernir se a motivação que me fazia praticar aquilo que nós testemunhávamos em nossas reuniões dominicais, em outros momentos, ou até no ambiente de trabalho de escola, o que as pessoas olhavam e diziam: caramba, que legal! Se de fato, de verdade, aquilo estava sendo motivado por aquilo que Deus nos exorta a fazer, ou estávamos sendo motivados por sentimentos, por exemplo, de querer ser aceito ou de querer aparecer. O que vai discernir isso? A Bíblia fala, por exemplo, que o nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? Bom, a Bíblia está apresentando aqui duas coisas. Que o nosso coração é enganoso, e ele está perguntando: quem o conhecerá? Ele está externando aqui para nós, está implícito, mas está claro, que o texto está dizendo que nós não conseguimos discernir o nosso coração, porque o nosso coração, que retém, ou nossa mente, né, que retém os nossos sentimentos e a nossa razão, ela é enganosa, ele é enganoso. Mas, ao mesmo tempo, quando ele pergunta quem o conhecerá, a própria Bíblia responde que nós temos um Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas. E esse Deus colocou em nós o Espírito Santo que esquadrinha o nosso coração, que divide ossos, medulas juntas e que discerne. Ele faz como uma dissecação, não do corpo, dos membros, porque aqui é uma metáfora, mas ele faz uma dissecação de espírito, de razão e de sentimentos. A Bíblia fala que o Senhor, por exemplo, ele estabelece um ambiente para nós que nós conhecemos como deserto, mas é um ambiente que nós ficamos a sós, numa solitude. E esse lugar de deserto, ele é um lugar de tratamento intensivo. Moisés foi levado para o deserto para estar a sós com Deus. Ele passou 40 anos no deserto. Ali ele aprendeu a conhecer o Senhor, ali ele teve intimidade com Deus. Ali não só ele ficou a sós com o Senhor e aprendeu a conhecer ao Senhor e se relacionar com Ele, como ele ficou a sós consigo mesmo e aprendeu a se conhecer. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser provado, para ser tentado pelo diabo. O texto fala isso. Então, queridos, nós percebemos que deserto, Jó foi levado pelo deserto e ficou ele e seus pensamentos. E nós temos medo desse lugar. Nós temos talvez medo desse encontro com Deus. Mas não só isso, nós temos medo também de ficarmos a sós com nossos próprios pensamentos. E durante esse tempo que nós estamos vivendo esse isolamento, nós estamos passando muito tempo conosco. E nós começamos a perceber uma tristeza no nosso coração por não estar naquele lugar onde nós nos apresentávamos, onde nós fazíamos. E aí nós estamos percebendo um pouco daquilo que nos motivava. E é sobre isso que eu fui levado a pensar e refletir diante desse texto de Mateus 6,6. O que me motivava? O que te motivava? O que te motiva? Quem é você? Você é aquilo que você pensa de você mesmo? Você é aquilo que dizem que você é? Quem é a melhor pessoa para dizer quem você é? Quem é a melhor pessoa para dizer o que você será no futuro? Senão o próprio Deus, senão o seu Espírito que habita em nós.
não é isso? E como eu falei, o deserto é esse lugar de tratamento intensivo. Deus levou o seu povo para o deserto. Deuteronômio capítulo 8 vai dizer isso, para provar o coração daquele povo. Não para que Deus conhecesse o coração, porque Deus já conhecia, mas para provar o coração daquele povo para o próprio povo. Para o povo saber quem ele era. Para o povo também conhecer quem era o Deus que os tirou do Egito, da escravidão. Quem era o Deus que estava conduzindo. Era um lugar para provar corações e para gerar relacionamento. Então esse lugar chamado deserto é um lugar intenso de relacionamento, onde nós conhecemos o Senhor, mas também onde nós passamos a nos conhecer melhor. E Jesus aqui apresenta um lugar onde eu quero, de maneira como uma metáfora, como uma comparação, não é um lugar de tratamento intensivo, porém é um lugar que seria comparado a nossos exames regulares, né? Assim como a mulher vai de 6 em 6 meses, uma vez por ano, os homens também vão ao cardiologista, vão a alguns outros médicos para fazer os seus exames periódicos, para ver como está o funcionamento do nosso corpo. Nós também precisamos estar nesse lugar secreto, nesse quarto, não para um tratamento intensivo, mas para manutenção do nosso estado emocional, do nosso estado espiritual. Amém, queridos? Então Deus estabeleceu esse lugar não porque Ele precisa, e é importante, o chamado aqui para esse quarto fechado, de porta trancada, não é porque Deus precisa desta reunião. Deus não precisa deste momento com você. Quem precisa, assim como nós precisamos de fazer, às vezes, tratamentos intensivos ou tratamentos periódicos de manutenção, para ver como nós estamos fisiologicamente, para que o mal maior não sobrevenha sobre nós, ou para que algo em nós que está lá escondido precisa ser discernido, precisa ser descoberto, para que o tratamento seja eficaz, eficiente, antes que um câncer se estabeleça na nossa vida, no nosso corpo. Da mesma forma, nós é que precisamos estar nesse lugar de tratamento regular, de exame, para que o Senhor sonde o nosso coração, para que o mal maior não se estabeleça no nosso coração. Os irmãos estão entendendo a importância desse local, a importância desse lugar de estar a sós conosco mesmo, de avaliar nossas motivações, que pode ser, querido, que o nosso coração está dizendo que a motivação é boa e talvez Deus esteja olhando e não esteja se agradando, assim como foi com algumas igrejas lá de Apocalipse. Vocês acham que estão bem, vocês acham que são felizes, vocês acham que estão ricos, vocês acham que estão bonitos, vocês acham que podem, mas vocês são pobres, cegos e nus. Vocês abandonou o primeiro amor. Vai lá e conserta antes que eu venha e remova o seu candeeiro. Então, querido, esse lugar aqui de encontro com o Senhor é um lugar muito importante, mas volto a dizer, não é um lugar onde Deus precisa estar como se Ele necessitasse de algo. Ele precisa estar nesse lugar porque é o que vai fazer diferença nesse tempo e nesse lugar. Não é o lugar nem o tempo que passamos, mas se Deus está naquele lugar ou não, e se nós estamos ali com expectativa no nosso coração desse encontro. Isso é importante. Esse lugar se estabelece quando nós entendemos quem é o Senhor, quem está nesse lugar, e quando entendemos que nós precisamos estar nesse lugar, e ali tudo pode acontecer. E o texto começa, e eu sublinhei algumas expressões, algumas palavras aqui que eu queria estar falando sobre elas. E fala, mas quando você orar, ou seja, queridos, há um estabelecimento de um tempo, mas quando você orar, então se espera de nós que nós fôssemos a esse lugar, estabelecêssemos esse lugar. Ou seja, quando você orar, se espera que você ore. Deus está nos esperando nesse lugar. E Ele fala, quando você for orar,
Ou seja, quando você for para esse lugar que é necessário que você vá, e que Deus está te esperando, quando você for, ou seja, orar é necessário, ir para esse lugar periodicamente. É claro, queridos, que não é de 6 em 6 meses, nem uma vez por ano, como vamos no médico, mas é diariamente. E aí eu não estou aqui para dizer quantas vezes no dia ou quantas vezes na semana você vai fazer isso, mas eu posso afirmar que isso é necessário ser estabelecido na minha vida e na tua vida. Amém? Você está nesse lugar. Vá para o seu quarto. E aqui é interessante porque quarto, né, é um lugar de intimidade. Eu já ouvi dizer, eu não parei para pesquisar, peço até desculpa aos irmãos, mas parece que no original dessa palavra quarto aqui é dispensa. E aí é interessante porque dispensa é o lugar onde guardamos aquilo que nos alimenta. Dispensa é o lugar que guardamos e estocamos aquilo que nos sustenta. Isso traz uma conotação interessante para aquilo que estamos aqui, porque Jesus vai dizer que aquilo que os sustentava e aquilo que o alimentava não era a comida deste mundo, não era a bebida deste mundo, mas é aquilo que saía da boca do Pai, aquilo que saía de Deus para a vida dele, é aquilo que alimentava, ou seja, a provisão de Jesus, o sustento de Jesus, eram as palavras do Pai. Então, se esse lugar aqui, de fato, no grego significa dispensa, é muito interessante, porque entra no lugar que te provê, vai buscar no lugar que te provê, que te sustenta. Esse lugar é na presença de Deus. Esse lugar de intimidade. Para nós aqui, traduzido como quarto, também serve, porque o quarto é um lugar de intimidade. Não necessariamente é um quarto, tem que ser um quarto, mas o que está aqui em torno das palavras de Jesus é a expectativa do teu coração e a necessidade de você ter encontro com esse Deus. Se você vai buscar o Senhor, se você sabe quem Ele é, ou se você precisa dEle, e você sabe que esse momento é necessário de estar a sós com Ele, de estar a sós também consigo mesmo, esse lugar, esse tempo separado, e esse lugar, ele se torna esse ambiente de intimidade, onde tudo pode acontecer. E ele continua, feche a porta. E querido, é interessante porque você pode estar num cômodo, num lugar que não tem a porta. Tenha lá o buraco da porta, tenha lá o buraco da janela, mas o proprietário ou você mesmo ainda não colocou a porta, não colocou a janela. E agora, como fechar essa janela, como fechar essa porta? A gente sabe que não se trata disso, mas esse fechar a porta é porque uma informação está sendo passada. E que informação é essa? É que coisas que não faz parte desse momento e que não devem fazer parte desse momento devem ser deixadas para fora. Lembra quando Jesus foi curar aquela menina, que o pai desesperado foi buscar Jesus, e Jesus chega naquela casa, ele estava acompanhado, se eu não me engano, de 2 discípulos, acho que era Pedro e João, e estava o pai da menina, a mãe, e estava um monte de gente chorando, pranteando, gritando. E a Bíblia fala que Jesus entrou naquele quarto e falou, só vai entrar os pais, Pedro e João, os outros saiam, fechem a porta. E ficou Jesus e aquelas pessoas que ele selecionou para estar naquele lugar, naquele momento ali, ele tranca a porta e a menina, e Jesus ali então opera um milagre e aquela menina ela ressuscita. Então fechar a porta é afastar vozes, é dar prioridade somente à voz do Espírito Santo. Você vê isso muito em filme, quando o presidente de uma instituição, como um diretor, ou quando o rei tem algo para tratar, algo específico, particular, e ele fala, saiam todos daqui da minha presença e fechem as portas. E fica só o rei, fica só o presidente, fica só o diretor, ou fica só o pai de família com aquele indivíduo para tratar algo ali inerente, exclusivo àquela pessoa, que não diz respeito a mais ninguém. Então quando nós vamos para esse lugar, e quando separamos esse lugar
quando preparamos esse ambiente, separamos esse tempo, isso diz respeito à importância daquele momento. Ou seja, vamos ter um encontro com alguém importante. E eu não quero ser interrompido por nada, nem fora de mim, nem dentro de mim. Por isso entrar no quarto e fechar a porta. Porque aquela reunião ela é exclusiva. Ela diz respeito a mim e aquela pessoa que está naquele lugar me esperando. E eu preciso estar nesse lugar. Eu preciso gerar esse ambiente. Eu preciso estar diante de Deus. E aí, para isso, é necessário eu fechar a porta. E, querido, isso leva um tempo. Nós podemos até silenciar as coisas, estar num lugar onde não ouvimos a voz de ninguém, talvez apenas dos pássaros, talvez do vento balançando os galhos. Mas quão difícil é calar as vozes do nosso interior, calar a voz da nossa alma, calar a voz do nosso coração. E quando estamos a sós conosco, querido, às vezes o barulho é maior de quando estamos no meio de uma multidão. Não conseguimos ouvir o nosso próprio pensamento porque nosso coração está atribulado. E nesse tempo de medo, desesperança, quantas coisas têm falado ao nosso coração que não nos permite estar de fato e de verdade a sós com o Senhor. Então temos aqui um desafio de calar a nossa alma, de calar as vozes que falam dentro de nós, que nos impedem de ouvir a voz do Senhor, porque esse lugar a sós é o lugar para falar com o Pai, é o lugar para falar com Deus, é o lugar para abrir o nosso coração e despejar tudo aquilo que está dentro de nós. Sim, devemos fazer isso, mas muito mais do que isso, é um lugar onde temos que aprender a calar e exercitar a sensibilidade dos nossos ouvidos espirituais para ouvir as palavras do Senhor, porque não é apenas despejar, não é apenas falar que vai mudar, mas verdadeiramente é aquilo que nós vamos ouvir de Deus que vai transformar a nossa vida, que vai dar direção para a minha vida e para a sua vida. E isso reforça a ideia que nós falamos no começo dessa reflexão, de que esse lugar que nós precisamos estar, como eu já falei, é um lugar que nós precisamos estar, não é um lugar que Deus precisa estar. Ele tem que estar, porque Ele é o diferencial, Ele é o agente de transformação, Ele é aquele que detém o poder, a palavra, a direção que nós precisamos. Então, se Ele não estiver ali, queridos, nós podemos estar no melhor lugar do mundo, mas não fará diferença nenhuma para a nossa vida. E para Ele estar ali, Ele tem que estar, como eu falei, Ele tem que ser desejado. Ele tem que ser buscado com toda a nossa força. Ele tem que ser ansiado. É uma presença ilustre, é uma visita inigualável. E ela precisa ser honrada, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser priorizada, ela precisa ser desejada. E esse quarto de porta fechada, ele só é estabelecido quando essas coisas são externadas em nossos corações, brotam em nossos corações. E ele continua depois, quando entramos nesse lugar e fechamos a porta, ore ao seu Pai. Jesus então traz um elemento importante nessa relação. Você não vai falar com uma pessoa qualquer, você não está mais aqui diante de um médico, um homem médico, você não está aqui mais diante de um psicólogo, você está diante do Deus Criador de todas as coisas. Você está diante de um Deus que tem todo o poder. É aquele que quando se levanta e quando libera uma palavra, a terra estremece, os montes se abalam. Um Deus magnífico, único e poderoso, mas que nesse exato momento de encontro, de intimidade, ele se apresenta como um Pai. Então você não pode olhar esse momento como uma mesa gigantesca de 16 lugares, ele é sentado lá na outra extremidade e você lá do outro lado. Não, esse lugar não pode ser visualizado desta forma. Quando Jesus estabelece, ore, fale com o seu Pai, nós temos que estreitar essa distância. É olho no olho, é você assentado aos pés do Senhor, olhando em seus olhos. É o lugar
aonde nós somos desnudados, aonde o nosso coração já está sendo visto, onde não tem mais onde se esconder. É o lugar a sós com o Senhor, onde nós podemos ser e devemos ser aquilo que somos. Temos que ser sinceros, queridos. E é interessante que ele fala, o seu Pai que vem em secreto, e aí Jesus aqui está apontando para aquilo que não deve ser feito, dentro do seu contexto, né, do texto que nós apresentamos. Aqui não é um lugar que nós para ser visto. Aqui é um lugar onde nossa reputação, queridos, ela perde o valor. O que é reputação? É aquilo que as pessoas pensam de nós. E só pensam de nós da forma que pensam porque não nos conhecem em nossa intimidade. Aqui é o lugar onde a reputação ela perde seu valor e o que toma valor é o nosso caráter. É aquilo que de fato nós somos. É aquilo da forma como Deus nos vê. E é aqui que as coisas vão tomando o seu devido lugar. E a ideia do Senhor é transformar o nosso caráter de maneira que a nossa reputação se identifique com o nosso caráter. E é aqui que é o lugar de desafio para nós. Estar a sós conosco e estar a sós com Deus. Porque Deus ele é santo e Ele não vai permitir que haja uma desassociação da reputação com o caráter. Daquilo que pensam de nós, daquilo que pensamos de nós, com aquilo que de fato nós somos e que só Ele sabe. Aqui nós somos desnudados. Por isso eu falo que é um desafio e nós não sabemos estar a sós conosco mesmo. Porque dá medo descobrir quem nós somos. E percebemos que nós não somos tão bons assim. Mas também, queridos, percebemos que também não somos tão ruins como falamos. E quem vai dizer isso, quem vai provar isso no nosso coração é o próprio Senhor nesse lugar de encontro. E esse lugar é secreto porque também, queridos, eu vejo isso como um lugar de valor. Um lugar escondido, um lugar secreto, porque as coisas de valor da nossa vida nós guardamos no mais profundo do nosso coração. Os nossos bens nós guardamos no banco, ou aqueles que têm joias de valor em casa, botam num lugar secreto. E Deus está nesse lugar. E quando estamos nesse lugar secreto, nós encontramos o Senhor. Porque lá está as nossas coisas de valor. Aquilo que nos sustenta, aquilo que nos alimenta. E esse quarto é essa dispensa, é esse lugar diante daquele que nos provê. E Jesus fala, querido, que quando nós estamos nesse lugar, quando não queremos aparecer, mas quando somos o que somos, apresentamos ao Senhor e paramos para ouvir, Jesus nos garante que quando estamos nesse lugar estabelecido, é impossível. Jesus não fala que talvez nós sejamos recompensados. Não, ele fala, seremos recompensados. Jesus nos garante que nesse lugar secreto, onde paramos tudo na nossa vida, paramos o tempo para ter esse encontro com esta pessoa ilustre, majestosa, poderosa, que é o próprio Deus, que se apresenta como nós, nos apresenta a nós como Pai, nós somos recompensados. Eu me lembro lá do texto de Deus falando com o profeta Jeremias, vai na casa do olheiro. E era um ambiente, lá estava um olheiro, na sua solicitude, ele e o vaso, mais ninguém na casa do olheiro. O olheiro trabalhando com o seu vaso, e ali o vaso se desmanchou na mão do olheiro, mas o olheiro, com toda a sua habilidade, com o seu cuidado, o seu amor, ele passa a água, amolece o barro novamente e faz um barro novo. E é assim que Deus faz conosco nesse lugar secreto. Ele se revela para nós, Ele revela para nós quem somos.
e é um lugar de tratamento, é um lugar de cura, é um lugar onde Deus restaura a visão dele sobre nós. É um lugar onde Deus renova a esperança, a fé, a alegria. É um lugar onde Deus nos transforma a tal ponto que Ele pode agora jorrar sobre nós e nos fazer transbordar e sermos vaso de honra para a glória dEle. Porque esse lugar aqui, queridos, não é porque Deus precisa, mas é um lugar que nós precisamos estar, para que Ele nos transforme a tal ponto que Ele possa nos usar para a glória dEle. Porque dEle, para Ele, por Ele são todas as coisas. Então todo esse processo que Deus estabeleceu aqui é dEle, por Ele e para Ele. Ele é o início, meio e fim. E aí Jesus nos garante que Ele vai nos recompensar. Ele não, entenda esse recompensar, queridos, não com aquilo que nos motivou a estar naquele lugar. Talvez você vá lá no lugar secreto pedindo justiça, ou por causa de uma briga que você teve com alguém, ou porque você deseja muito alguma coisa. Não necessariamente Deus vai fazer da forma que você quer, Deus vai te dar aquilo que você pede. Ele vai te recompensar com aquilo que Ele tem para te dar. Ele vai te recompensar com aquilo que verdadeiramente você precisa. Lembra que seu coração é enganoso? E você não sabe o que você está pedindo, você não sabe nem orar como convém. Por isso o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Então Ele vai nos recompensar como com a forma que nós tomamos no tempo que passamos a sós com Ele. Ou seja, nós adentramos com o coração para estar a sós com Ele. Ali naquele lugar de encontro, Deus transformou o nosso coração. Uma vez transformado o nosso coração, Ele muda a nossa motivação. E a nossa motivação é outra, e consequentemente a nossa oração ela vai ser outra. Aí esta oração, a partir deste encontro, a partir desta transformação, ela será ouvida. Porque a nossa oração, o nosso coração vai ter sido alinhado com o coração desse Pai que se apresenta nesse lugar de encontro. E aí Ele vai nos recompensar e nós vamos entender isso de fato e de verdade. E com muita alegria iremos receber como recompensa da parte de Deus. Por isso é necessário estarmos a sós com o Senhor. Amém, queridos? Então, o meu desejo é que após esse momento, você desligue seu celular, feche tudo e vá para esse lugar. Vá colocar em prática esse ato de justiça que é dar esmolas, jejuar, e aqui nós estamos trabalhando sobre oração. Você e o Senhor. Você precisa saber quem você é. E você precisa estar a sós com o Senhor. Você precisa calar as vozes dentro de você. Você precisa do silêncio. Se isolar. Estar a sós com Deus. Amém? Eu teria muita coisa para falar sobre esse texto. Enquanto eu falo, enquanto eu medito, mais coisas vêm. Mas o tempo não nos ajuda. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no teu coração e ainda vai falar naquele lugar secreto contigo. Vai para lá nessa noite em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Lembre-se, Ele é teu provedor. Vá para esse lugar de provisão. Vá para esse lugar de solitude. Vá para esse encontro com o teu Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a ação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós hoje e para todo sempre. E a Igreja de Deus diz amém, amém, em nome de Jesus. Até a próxima, querido, uma semana abençoada.